Oi, gente, eu sou a Vitória. E eu sou a Vicky e nós somos as apresentadoras do Unicast, o podcast oficial do Centro Universitário do Unifafip. E o episódio de hoje eu já queria começar agradecendo a GL Sublimação por essas canecas maravilhosas, que inclusive quem viu o episódio anterior já está sabendo que elas estão com a nova identidade visual do nosso podcast. Então, estão mais lindas ainda, né? A gente conversa sobre diversos assuntos que estão presentes na nossa vida cotidiana, como, por exemplo, artes, entretenimento, política, esportes e saúde. E, para o tema de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os direitos e as violências a respeito da comunidade LGBT. E para ter essa conversa com a gente trouxe a advogada Adriana Galvão. Muito obrigada por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. E eu acho que para começar, a melhor coisa é que você se apresente um pouquinho pra gente, para quem está ouvindo, para quem está assistindo. Fala um pouco sobre você. Vamos lá, então. Meu nome é professora Adriana Galvão. Digo professora porque estive professora aqui da FAFIB durante muitos anos, trabalhei nessa instituição há bastante tempo e fico muito feliz pela oportunidade de retornar a esta casa, a convite do professor Vinícius, do nosso reitor, o professor Rafael Catani, todo responsável pela graduação aqui, né, como pró-reitor de graduação, para dizer que, na verdade, como advogada, como pesquisadora, né, e também como professora, né, mestre, doutora em Direito pela PUC de São Paulo, focada na área dos direitos da diversidade, trabalhando há tantos anos com isso, é sempre um prazer bater um papo com vocês, porque nós estamos também encerrando um ciclo de eventos, porque nós vivenciamos no dia 28 o Dia do Orgulho, e eu acredito que esse tema seja muito importante para a comunidade acadêmica e para principalmente levar aí todas as questões que envolvem direitos, os desafios de combate às discriminações e as violências contra a população LGBTQIA+. Bom, vamos lá. Eu já queria começar puxando para o passado, né? Eu queria saber de você quais são os principais marcos históricos que você gostaria de citar na luta pelo direito da comunidade LGBT+, no Brasil e no mundo. Na verdade, eu acredito que a questão do reconhecimento de direitos em termos globais foi um processo de conquista muito mais do Poder Judiciário do que do Poder Legislativo. Uhum. E no Brasil não seria diferente, porque nós tivemos que ingressar com ações na Justiça, né? E eu digo isso porque, como advogada atuando dentro dessa área, umas das primeiras ações de discussões dessa temática vieram através do nosso patrocínio, porque eu entendia que, ante a omissão do Poder Legislativo em não criar leis, né, principalmente com relação a direitos civis, por exemplo, ao casamento homoafetivo, nós precisávamos acionar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário viesse a garantir esses direitos. Então, no Brasil, eu acredito que um grande marco que nós tivemos foi a decisão do Supremo Tribunal Federal quando entendeu, né, a possibilidade jurídica da união homoafetiva. Uhum. Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela abriu espaço, né, para que os tribunais, para que o Poder Judiciário, para que realmente a sociedade entendesse que as discriminações e a exclusão de casais do mesmo sexo, do amparo legal, era algo que não poderia permanecer. Uhum. E foi a partir daí que o Conselho Nacional de Justiça autorizou os cartórios a habilitarem os casamentos, né, e a formalizarem os casamentos homoafetivos. Então eu entendo que desde 2011, quando foi o marco dessa decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, nós conquistamos direitos mais através do Poder Judiciário, não através do Poder Legislativo. Uhum. O casamento homoafetivo, por exemplo, não está no Código Civil. Ele está através de uma determinação do Conselho Nacional de Justiça que autoriza os cartórios a registrarem os casamentos. Entendi. Mas isso não está na lei. Uhum. Assim como a criminalização da homotransfobia, que também foi uma decisão por parte do Supremo Tribunal Federal que entendeu que em casos de violência contra pessoas LGBT que caracterizassem, né, estas situações de crimes contra a honra, contra a dignidade da pessoa, física principalmente, poderia ser levado automaticamente a uma equiparação ao crime de racismo. Né? Tudo isso é construção do Poder Judiciário. Uhum. E isso foi feito porque nós temos advogados que judicializam constantemente, nós temos entidades pelas quais eu tenho muito orgulho de dizer, porque faço parte, sou presidente
da Caixa de Assistência dos Advogados, que é uma entidade que faz parte do quadro da OAB São Paulo, e nós temos inúmeras comissões que trabalham essa temática, né? A primeira comissão que foi criada no Brasil para defender essa temática foi criada por mim, com um grupo de outros advogados, né? E que a gente entende que se nós não prepararmos os advogados, não prepararmos os acadêmicos de direito e não prepararmos a sociedade para estas conquistas, através do Poder Judiciário, é muito difícil, porque o Legislativo se mantém muito omisso e tem resistências a criar leis dessa natureza. Mas, para fechar o entendimento, nós ainda temos países que criminalizam condutas ligadas às relações homoafetivas. Países que criminalizam com pena de morte, países que criminalizam com penas de prisão, né? Então, isso ainda é algo bastante discutível do ponto de vista do avanço da sociedade, nós ainda termos países e legislações que criminalizam o direito da pessoa ser o que ela é. Você disse que o poder legislativo é um pouco omisso a respeito dessas leis e de ações, mas existem algumas leis e ações públicas, políticas públicas que trabalham em favor dos direitos da LGBT aqui no Brasil? Sim, nós avançamos bastante com relação a isso. Eu acho que um grande avanço que nós tivemos com relação às ações de políticas públicas voltadas principalmente à questão da saúde, da população T, né? A população de pessoas travestis e transexuais hoje tem um maior amparo dentro do Sistema Único de Saúde, principalmente com as normatizações de tratamentos de redesignação sexual, os tratamentos de homoterapia. E tudo isso eu acredito que vem de encontro, né, com a própria Constituição Federal, que trata, né, a necessidade da saúde num aspecto de universalidade, de não exclusão. Então, eu acho que desde a questão do nome social, que realmente é algo que eu tenho também bastante orgulho de ter trabalhado com isso, porque eu vejo que no Sistema Único de Saúde, até no aspecto educacional, nós trabalhamos muito com esta visão de que as pessoas trans fossem respeitadas pelo seu nome social. E dentro dos quadros da OAB, por exemplo, nós não tínhamos a possibilidade de advogadas trans incluírem o seu nome social na sua carteira profissional, né? Então, em 2012, eu ingressei com o processo no Conselho Federal da OAB e nós conseguimos que a primeira advogada trans do Brasil tivesse o seu nome na sua carteira profissional. Que isso também é uma conquista de cidadania, né? A partir do momento em que você garante a estas pessoas exercerem o direito do trabalho de modo efetivo, sem discriminação, quando nós falamos de políticas públicas voltadas à população trans, quando nós falamos também de situações que envolvem mapeamento pelas delegacias de crimes raciais, delitos de intolerância, com a violência homotransfóbica. É lógico que temos muito que caminhar ainda, mas eu digo a vocês, em 20 anos de atuação dentro dessa área, eu sempre gosto de dizer que quando nós começamos, nós encontrávamos um terreno com muitas pedras. Hoje nós conseguimos caminhar com mais tranquilidade. As gerações não vivenciaram efetivamente o que nós vivenciamos em termos de defesa desses direitos. E eu digo isso não exercendo o meu lugar de fala, porque as pessoas questionam muito essa questão, né? Professora Adriana, a doutora não tem o lugar de fala para defender a população LGBT por ser uma mulher cis heterossexual. E eu sempre acreditei que a minha luta não era uma luta especificamente destinada às questões pontuais de pessoas LGBTs, mas também uma luta de pessoas refugiadas, de pessoas negras, de pessoas com deficiência, de mulheres, de pessoas idosas. A nossa luta é com relação à dignidade da pessoa humana, né? E eu gosto muito de dizer isso porque quando você trabalha o recorte LGBT, você trabalha o recorte de direitos humanos. E esse recorte de direitos humanos, ele é um recorte transversal. Ele não é um recorte que você consegue trazer pautas específicas só para determinados grupos, porque esses grupos, eles dialogam entre si. Você tem pessoas LGBTs que são pessoas pretas, você também tem pessoas LGBTs idosas, você tem pessoas LGBTs mulheres e homens. Então, tudo isso está envolvido dentro desta pauta que precisa
de um amadurecimento cada vez maior de políticas públicas. Como você acha que, no cotidiano, ainda hoje, o preconceito e a discriminação se manifestam, além das formas que a gente já mencionou anteriormente nas outras perguntas? Eu acredito que hoje nós vivenciamos uma situação bastante desafiadora, que é a questão das violências dentro do ambiente virtual, né? Eu acho que a questão da comunicação ser uma comunicação voltada para diálogos em redes, né? Em grupos de comunidades que dialogam sobre situações, isso traz assim uma dificuldade maior de você controlar as intolerâncias, né? E essa dificuldade de controlar a intolerância, ela precisa ser discutida dentro de um tema que eu reputo que é a essência dessa discussão, né? Que é a educação em direitos humanos. Porque quando você consegue tratar este tema e mostrar que tanto no ambiente virtual como no ambiente de comunicação física, material entre pessoas, o respeito é o que realmente deve prevalecer, você consegue construir agendas positivas. Mas hoje, eu acredito, vivenciando todas essas fases, né, que nós ainda temos violências dentro de ambiente familiar, nós temos violências dentro de escolas, dentro de espaços religiosos, na sociedade num todo, mas eu vejo que as violências, elas são muito mais maximizadas e são muito mais difundidas quando nós estamos atrás das nossas telas de computadores. O que é uma covardia. É porque eu acho que surge aquela sensação de que, como você não está mostrando o seu rosto, automaticamente você pode falar o que der na sua cabeça, independente de como a pessoa que está do outro lado vai reagir, vai se sentir sobre isso. E sem punição, né? Isso não é verdade, porque a internet não é uma terra sem lei. Exato. Né? Nós temos regulamentações, nós temos instrumentos legais que regulamentam isso, nós temos decisões da justiça que já condenaram pessoas por prática de racismo, por práticas também homofóbicas, de sexismo, de misoginia nas redes sociais. Então, o monitoramento ele é muito necessário, mas se não tiver uma discussão de base educacional e pedagógica, eu não acho que a repressão é o melhor caminho. Eu sou muito de um contexto de análise, de articulações, de pessoas envolvidas com o que nós estamos fazendo hoje. Educação. Sim, eu fico muito feliz pela oportunidade de estar com vocês, que são duas jovens, trabalhando aqui essa temática dentro da faculdade, aonde todos os outros acadêmicos possam também nos ouvir, porque na minha época eu não tive essa oportunidade. Né? Então isso é brilhante. Que legal. Puxando um gancho do que a gente estava falando sobre as violências, a gente sabe que uma das coisas que mais impacta quando você sofre alguma violência, independente por qual motivo você sofre uma violência, é a sua saúde mental. A saúde mental é muito provavelmente uma das coisas que você mais vai demorar para curar. Você, como trabalha nessa área, como você percebe que essas violências afetam as pessoas à sua volta, as pessoas que você atende? Assim, eu acho que o grande desafio que nós temos é trabalhar com essas questões da sanidade mental das pessoas num todo, né? Eu acho que o processo da pandemia descortinou muito essas violências emocionais que nós sentimos, mas os danos psicológicos para essas pessoas que sofrem preconceito e exclusão é algo que realmente marca a vida dessas pessoas como cidadãs. Elas não conseguem se colocar como pessoas que vão ter uma liberdade de ir até um local e serem reconhecidas pela sua condição, porque elas já sofrem uma violência e elas vão interiorizando isso. Então, os altos índices de suicídio da população trans é algo que nos preocupa muito, porque essas pessoas, elas são as pessoas que mais estão visíveis com relação às suas violências, porque elas fisicamente se colocam, né? Quando nós falamos da orientação sexual, nós sabemos que é algo particular, é algo íntimo, que a pessoa tem o direito de se preservar, né, com relação à sua orientação sexual. Quando nós estamos falando da identidade de gênero, isso já cria, num contexto
social aquele olhar de chamar aquela pessoa de anormal, porque a construção do gênero tem um recorte muito binário. Sim. O homem e a mulher. O que não está fora desta questão heteronormativa e de suposta normalidade tida pela sociedade não consegue ser aceito. Né? E isso é muito visível. E é aí que nós temos que entrar nesses processos de desconstrução e analisar o gênero sobre uma ótica de construção social. E é até um pouco bizarro quando a gente para pensar, porque, por exemplo, esses dias atrás apareceu no meu Instagram um moço cis, hétero, normal, de que ele tinha um cabelo longo e uma aparência levemente andrógena. E nos comentários estavam chamando ele de ela, estavam confundindo ele com uma mulher. E a partir do momento em que ele falava, não, eu sou um homem, automaticamente eles corrigiam o pronome e falavam, então você é um moço muito bonito. Só que, por que existe tanta dificuldade de você fazer isso com pessoas trans? Porque a gente percebe que automaticamente quando aparece uma pessoa trans, a primeira coisa que você sabe que vai ter nos comentários da foto daquela pessoa é gente chamando ela pelo pronome errado. Por exemplo, se é uma mulher trans, a primeira coisa que você vai ver a pessoa chamando, ele é um moço muito bonito. Sendo que em outras questões, em outras circunstâncias, tratam o pronome de uma facilidade. Por exemplo, é até um pouco idiota comparar, mas se você adota um animal e você acha que ele era uma menina, e você dá o nome de, sei lá, a Cacau, e aí você descobre mais pra frente que na verdade era um menino, automaticamente você começa a chamar ele pelo nome novo que você escolheu. E se é fácil de fazer isso com um animal que nem entende um nome, no máximo que ele vai reconhecer, tipo, opa, estão me chamando? Por que é tão difícil você conseguir reconhecer isso para outra pessoa, uma pessoa que tem sentimentos, tem a própria vida, tem as próprias questões? Porque nós precisamos enfrentar essa questão da desconstrução da ideia, né? Da questão do binarismo, da questão de entender as identidades. E se você me perguntar se nós estamos preparados do ponto de vista social, não, nós não estamos. Nós caminhamos muito, nós reconhecemos muitos direitos, volto a dizer, em razão da atuação do Poder Judiciário, algumas legislações no aspecto de reconhecimento do âmbito de nome social, isso tudo também caminhou, mas nós não conseguimos ainda caminhar para aquilo que é mais importante, que é a temática de trabalhar a educação dentro de um contexto de direitos humanos, de não levar este tema para as questões ideológicas, para pautas ideológicas, que este é um grande desafio, e a gente que trabalha com isso há muitos anos tem inúmeras resistências com relação a isso. Quando eu defendi a minha tese de doutoramento, que é este meu livro, essa tese ela é de 2019, né? E agora eu já estou indo para o pós-doutorado. Então eu digo que em 2019, quando nós não tínhamos nenhuma obra específica do que eu defendi na minha tese de doutoramento, foi realmente assim algo que trouxe um choque para as pessoas ao dizerem, nossa, mas em 2019 a gente tem que conversar sobre isso ainda, precisa ter uma tese de doutoramento para falar a respeito disso? Sim, precisa ter. Porque dentro da minha temática foi a primeira do Brasil, em 2019. Né? Então você imagina o que a gente teve que passar, as dificuldades de literatura. O meu mestrado foi em 2005, quando eu comecei a falar sobre isso. Né? Então vocês jovens têm 19, 20 anos, é isso? Né? Nós começamos a trabalhar com essa temática, então imagine as desconstruções que foram feitas, né? Para chegar ao ponto, por exemplo, do Sistema Único de Saúde ser obrigado a fazer as cirurgias de transgenitalização, porque antigamente não tinha essa obrigatoriedade. Nós tínhamos na Classificação Internacional de Doenças uma CID que colocava a transexualidade como doença. E é justamente isso que a gente para pensar, né? A gente ainda hoje está vendo projetos de lei sendo colocados e aprovados para pessoas trans serem chamadas pelo pronome que elas querem ser chamadas e tipo, as pessoas que não respeitarem isso receberem algum tipo de punição, digamos assim.
E é engraçado porque, tipo, a gente tá em 2024 e ainda tem... E é uma coisa tão básica, tipo, não é nem a questão da cirurgia, que aí tem todo um demando de profissionais pra fazer. É só você falar uma palavra correta. Não é nada absurdo. Não é nada difícil de você fazer. A dificuldade se encontra no seio da sociedade que pauta essas questões para um lado ideológico e não um lado de construção sobre o reconhecimento do ser da pessoa, né? E a sua garantia de ser respeitada em sua dignidade, em seus direitos. Como a gente falou sobre as consequências desse tipo de violência contra essas pessoas, quais medidas de segurança e proteção você acha que são essenciais para prevenir esse tipo de violência? Eu acho que a maior delas é, de fato, a responsabilidade de cada um de nós. Se você presenciou uma cena de homotransfobia, você deve intervir. Né? Muitas vezes a pessoa vai ficar tímida, às vezes até reprimida. Muitas vezes as pessoas que estão sofrendo, que são vítimas dessas violências, elas recuam por muito medo e por muita resistência, né? Mas nós temos um dever como pessoas de agir em casos de violência. Então, se você presenciar uma violência contra uma pessoa trans, contra uma mulher lésbica, um homem homossexual, uma pessoa idosa, uma mulher, toda e qualquer violência deve ser combatida. E isso parte de um contexto de cada um de nós. O poder público tem que fazer a sua parte, através de sistemas de proteção de segurança pública, né? Como, por exemplo, colocar nos boletins de ocorrência a motivação do crime, como no caso da homotransfobia, porque antigamente não era assim, né? Nós já tivemos na legislação brasileira uma não obrigatoriedade de inserir no boletim de ocorrência que se tratava de casos de homotransfobia. E todas essas medidas de segurança pública, de acolhimento, são fundamentais, mas a prioritária e a maior delas é cada cidadão ter a consciência de que ele é um agente construtor de mudanças, de comportamentos. E essas mudanças de comportamento, elas partem do que nós estamos fazendo aqui, mas parte também numa sala de aula, se você presenciar algum comportamento de violência contra um colega, que você também intervenha. Né? Que você não permita que o ambiente onde você vive seja um ambiente de exclusão. Ele tem que ser um ambiente que inclui pessoas. E isso só vai acontecer se cada um de nós contribuirmos com o nosso papel. Independente da sua sexualidade ou gênero. Eu acho que as pessoas têm que começar a ver isso como um papel de todos. É aquela questão do lugar de fala, né? É lógico que quando você coloca, por exemplo, um homem falando de uma violência que uma mulher passou, é diferente. Porque o que a gente passa, né, enquanto pessoas, dentro da sua condição, é muito mais maximizado. Mas isso não impede que as pessoas que são aliadas, que as pessoas que trabalham dentro dessa pauta, tenham uma rede colaborativa, né? E eu digo isso porque eu não tenho nenhum tipo de problema em dizer isso, que eu sou uma pessoa que há 20 anos contribuo com a pauta LGBTQIA+, muito mais que muitas pessoas LGBTs. Né? Porque assim, a minha atuação dentro da minha área, né, do Poder Judiciário, como advogada e como ativista dessas matérias de direitos humanos, traz uma construção teórica e prática sobre isso, muito mais do que outras pessoas LGBTs que eventualmente não quiseram se colocar. Né? Eu não tenho medo de me colocar. Nós não temos que ter medo de nos colocarmos para defesas de direitos humanos. Então, eu acho que esse é o ponto. Né? A gente sabe que uma das principais formas de você educar a sociedade é justamente com a educação e a conscientização. E por isso, você sendo ativista, você estando nesse meio há tanto tempo, como que você consegue ver como que as políticas públicas, as conscientizações e a educação podem moldar cada vez mais a sociedade a tratar o próximo com respeito e como ser humano, excluindo qualquer outro tipo de rótulo que as pessoas insistem em colocar antes de ver a pessoa como outro indivíduo? Eu sempre gosto de dizer que eu acho que antes de eu ser ativista, eu sou uma advogada e uma defensora dos direitos humanos, né? E quando nós falamos em defender direitos humanos, todos nós exercemos um pouco esse papel do ativismo, que é uma construção histórica de defesa de direitos humanos.
E a defesa dos direitos humanos, em suas várias diversidades, em suas várias diferenças, ela precisa passar por aquilo que eu venho debatendo com vocês desde o início, né? Que essas diferenças, elas devem ser trabalhadas dentro de um cenário educacional, de um cenário pedagógico, onde se discutam essas diferenças, não de uma forma panfletária, não de uma forma a trazer debates que muitas das vezes caminham para ideologias. Nós não estamos falando de ideologia, nós estamos falando de construções teóricas sobre direitos, sobre situações que estão atreladas a várias áreas do conhecimento, onde nós temos focos na psicologia, onde existe foco na medicina, onde existem questões voltadas à assistência social, onde existem questões voltadas ao direito, à antropologia. Há toda uma gama de conhecimento que está ligada a isso. Então, eu acho que quando as áreas elas se articulam e elas conversam entre si de modo multidisciplinar, neste contexto de educação para as diversidades, nós construímos a pauta que realmente nós desejamos, que é uma pauta ligada, logicamente, a uma responsabilidade de conversar sobre diversidade, pautada em questões científicas, não em questões ideológicas. E a grande preocupação nossa é que o avançar desses direitos garantiu muita proteção e segurança para os grupos vulneráveis em especial, mas esses direitos eles nunca serão suficientes se nós não tivermos aquilo que é prioridade, que é a sociedade entendendo essas diferenças como um processo natural na vida das pessoas, né? Do dia a dia, o respeito a essas diferenças no nosso dia a dia. É você acordar e olhar para as pessoas que são diferentes de você, respeitando essas pessoas, respeitando essas identidades e acreditando que essas diferenças é o que enriquece a sociedade. Né? Então, acho que o ponto está muito focado nisso. Desde já eu gostaria de agradecer por todo esse conhecimento que você está compartilhando com a gente aqui nesse episódio. E eu gostaria de perguntar, para finalizar, um pouco sobre o seu livro. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o que se trata, sobre o que você quis transmitir, o que você quis passar com ele. Sem dúvida, nossa, é interessante a gente terminar o nosso bate-papo aqui falando um pouquinho de um dos meus livros, né? Eu trouxe este livro aqui, na verdade eu tenho 4 publicações dentro da área de direitos da diversidade, mas esse livro aqui que eu estou deixando para que a biblioteca da instituição possa aí servir de apoio para quem quiser pesquisar e ler, né? Foi a minha tese de doutorado, que é uma discussão sobre as matérias de discriminação dentro das relações de trabalho, né? Nós sabemos que o ambiente de trabalho é um ambiente onde as pessoas passam a maior parte do seu tempo, né? Lógico que hoje nós estamos muito mais virtuais, mas em termos de relações clássicas de trabalho, nós sabemos que o ambiente de trabalho, assim como a família, assim como a escola, assim como os centros esportivos, o nosso dia a dia são ambientes propícios para as pessoas praticarem atos de intolerância, atos de discriminação. Então eu fiz uma leitura de como a questão da discriminação acontece dentro das relações de trabalho e como tratar o respeito aos direitos humanos, o respeito às diferenças, para evitar discriminações, evitar, por exemplo, que as empresas sejam processadas por assédio ou por dano moral, né? Então, esse livro foi muito bem-vindo quando eu escrevi ele, justamente porque as pessoas começaram a se questionar: será que o meu comportamento dentro das minhas relações, inclusive relações de trabalho, estão gerando exclusão, estão gerando preconceito, estão gerando discriminação? Como o Poder Judiciário está vendo isso? Então aqui eu trago inúmeras decisões do Poder Judiciário condenando e também absolvendo empresas e pessoas por praticarem eventualmente atitudes que não estão de acordo com a questão da aplicabilidade dos direitos humanos nas relações de trabalho. Nossa, que bom. Então, vocês já sabem agora que esse livro vai estar disponível aqui no Unifafib, para vocês, na biblioteca, para vocês conseguirem pegar lá para ler e, enfim, conhecer um pouco mais sobre tudo isso que a gente está falando por aqui. Eu gostaria de agradecer pela sua presença, né? Foi um bate-papo muito interessante. Sim. A gente não fazia ideia de que você tinha tantos marcos importantes para a história dos direitos LGBTQIAPN+.
E foi muito interessante. Eu, pessoalmente, assim, sinto que eu estou saindo dessa conversa enriquecida. Adquiri Sim, a muito sensação é conhecimento. essa. Sim, a sensação é de muito conhecimento que a gente acabou de adquirir. Existe mais alguma coisa que você quer falar para quem está assistindo a gente, que a gente não falou? Não, na verdade, é só agradecer, na verdade, o convite novamente ao professor Vinícius, que coordena esse grupo aqui, a todos que estamos aqui reunidos na data de hoje, a vocês, meninas, que se empenharam para que nós pudéssemos ter esse bate-papo descontraído aqui, nos colocar à disposição da instituição. Eu sou bebedorense, mas também digo que depois da minha atuação acabei levando aí a minha jornada para fora, então viajo muito, tenho também outras atividades, principalmente em São Paulo, em cursos de pós-graduação, na própria UAB, mas também nunca me afasto da minha grande paixão, que são os alunos, que são os acadêmicos. São mais de 22 anos dando aula, né? E eu digo que a importância de trazer vocês como multiplicadores daquilo que a gente busca, que é, de fato, a conscientização e o respeito pelas diferenças. Então, estou à disposição da instituição e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada por ter aceitado participar. Muito obrigada a você novamente e muito obrigada a todo mundo que assistiu esse bate-papo ou ouviu esse bate-papo até agora. Eu tenho certeza que foi para vocês tão importante quanto foi pra gente. Lembrando que todos os nossos outros episódios estão no YouTube e no Spotify. E se você quiser acompanhar o Unicast mais de pertinho, você pode acessar @unifafib no Instagram. Vamos agradecer novamente a GL Sublimação pelas canecas lindíssimas e a gente te vê no próximo episódio. Tchau!